Em Toma, a sensação mais persistente que acompanha o espectador não é exatamente o riso, mas uma espécie de desconforto sorridente, aquele estado emocional ambíguo em que rimos não porque a situação seja leve, mas porque reconhecemos nela algo perigosamente familiar, e essa familiaridade é o ponto central desta leitura que propõe que Darwin se equivocou não apenas como provocação intelectual, mas como síntese do que o filme realmente comunica ao longo de suas cenas, pois a teoria da evolução sugere um aprimoramento progressivo por meio da adaptação. Toma parece retratar um processo inverso, no qual a adaptação ocorre às custas da profundidade humana, substituindo empatia por cálculo e convivência por conveniência, e logo nas primeiras sequências percebe-se que o universo do filme é regido por regras não escritas, um código informal onde vencer não significa ser melhor, mas ser mais rápido em perceber como explorar a situação, e essa lógica é apresentada com naturalidade quase inquietante, pois ninguém questiona o sistema, todos apenas operam dentro dele, o que faz com que o espectador seja lentamente empurrado para uma reflexão desconfortável sobre quantas vezes, na vida real, aceitamos regras implícitas que nos prejudicam emocionalmente apenas para não parecer deslocados, e o filme constrói seus conflitos a partir de situações cotidianas aparentemente insignificantes. Mas cada uma delas funciona como uma microexperiência evolutiva, um teste silencioso de quem cede, quem insiste e quem manipula, e nesse jogo constante de forças sutis, os personagens mais bem-sucedidos não são os mais inteligentes nem os mais sensíveis, mas os mais desapegados de qualquer responsabilidade afetiva, e essa constatação surge com força em uma das cenas centrais desta parte inicial, quando um simples mal-entendido se transforma em vantagem para quem decide não esclarecer nada, deixando que a confusão trabalhe a seu favor, e essa atitude, que no contexto do filme provoca riso, ecoa experiências pessoais profundas, pois quem nunca testemunhou situações em que a omissão foi recompensada enquanto a honestidade gerou prejuízo, e é nesse ponto que o filme deixa de ser apenas uma narrativa cômica para se tornar um espelho social, refletindo um mundo onde a evolução não é ética, mas funcional, e essa funcionalidade é fria, eficiente e emocionalmente empobrecedora. E ao analisar a progressão das cenas, percebe-se que não há aprendizado real por parte dos personagens, apenas ajustes estratégicos, como se cada erro não ensinasse valores, mas apenas novas formas de evitar consequências, e essa ausência de crescimento moral reforça a ideia de que Darwin se equivocou, pois a adaptação mostrada não leva a um estado mais equilibrado, mas a um ciclo repetitivo de comportamentos oportunistas. E isso me lembra fortemente conversas antigas com amigos que defendiam a ideia de que amadurecer é aprender a não se envolver demais, a não confiar, a não esperar nada, e ao assistir. Toma sob essa perspectiva, percebe-se que o filme retrata exatamente esse tipo de maturidade distorcida, onde crescer significa se fechar, e o mais inquietante é que o filme não condena explicitamente essa postura, ele apenas a mostra funcionando, o que é ainda mais perturbador, pois obriga o espectador a concluir por conta própria que algo está errado. E essa estratégia narrativa é extremamente eficaz, pois evita o didatismo e aposta na inteligência emocional do público, e conforme a história avança, nota-se que os personagens não sofrem grandes punições por suas escolhas, apenas pequenas fraturas invisíveis que se acumulam, criando um desgaste silencioso que raramente é verbalizado, mas está presente nos olhares, nas pausas e nas reações exageradas a situações mínimas, e essa sutileza é um dos grandes méritos do filme, pois traduz com precisão o desgaste psicológico da vida em um ambiente onde tudo é negociação, e nessa leitura, Toma se transforma em uma crítica amarga à ideia de progresso social, sugerindo que talvez não estejamos evoluindo, apenas nos tornando mais eficientes em sobreviver em sistemas falhos, e essa conclusão provisória prepara o terreno para uma análise ainda mais profunda das próximas sequências, onde as consequências emocionais desse tipo de adaptação começam a emergir de forma mais clara, ainda que nunca totalmente assumidas pelos personagens.